Só tô te ouvindo bem. Ah, agora sim, camarada. Boa noite. Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Bora fazer uma live bem bacana aí. Eu vou te falar, viu? Imposto de renda é um dos assuntos mais delicados que eu trato aqui com meus clientes, cara. Olha, a gente tem recebido aqui, nós atendemos em média umas 2.000 pessoas por dia, só tirando dúvida de imposto de renda. Então, principalmente porque estamos batendo recordes até de recorde de CPF na bolsa, muito iniciante. Então a galera. Mas sabe o que é legal, Rafa? O pessoal que está adentrando agora, eu recebo muita mensagem assim: vou começar na bolsa e queria saber sobre imposto de renda. Então, ou seja, nem Boa. começou e já está preocupado com o imposto de renda. Isso é Pô, bacana, nova maneiro. geração. Sim, Já começa a se que bom, preocupar com cara. a questão do imposto de renda também. Boa. E assim, já, como eu te falei, já comecei a dar trabalho para tua equipe aí. Já mandei minhas notas para apurar aí minhas DARFs, porque, cara, é uma tarefa muito delicada, né? Quando a pessoa começa a investir na bolsa, fica muito preocupada em, pô, como que eu faço, como que eu ganho dinheiro e tal, e poucos se atentam ao imposto de renda. Então, se você está tendo uma procura aí bacana de iniciante já, querendo saber sobre imposto, como é que faz para apurar, para pagar, isso é um sinal bem, bem legal, cara, bem positivo. Então, o pessoal está entrando aí, o pessoal fique à vontade para mandar perguntas, fiquem à vontade para mandar dúvidas, para fazer comentários. A gente vai ficar aí uma horinha batendo papo, no máximo. Menos até, né? Já começou aí. Enfim. Luizão, se apresenta aí para a galera que está chegando, para a galera conhecer você, quem é você, o que que você está fazendo aqui comigo, o que que a gente vai conversar hoje. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade que o Rafa está nos dando de falar um pouquinho sobre tributação. Enquanto para uns é algo delicado, chato e que desprazeroso, para mim é prazeroso falar de contabilidade, falar de imposto de renda, tributação, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Eu realmente sou apaixonado pela contabilidade e tudo que tange a contabilidade, seja a questão tributária ou até outros aspectos voltados à contabilidade. Eu sou o Luiz Fernando, né? Para quem segue o Contador do Trader, a gente está ao vivo ali, o pessoal que já nos segue, mas aqueles que vêm acompanhando o Rafael ali e a Convexa, eu sou o Luiz Fernando, cofundador do Contador do Trader, sou o contador. Na verdade, o Contador do Trader ele é um braço, né? Nós somos contadores. Às vezes perguntam assim, cara, por que você adentrou contador do trader, ser contador de investidor? Na verdade, eu sou contador. Temos um escritório de pessoa jurídica, um escritório tradicional, um pouco mais de 15 anos. E em Legal. determinado momento nós fomos conhecendo a renda variável e a gente só foi meio que natural o aconselhamento, o acompanhamento de alguns clientes. O contador do trader, então, surge só para oficializar um trabalho que nós devemos fazer interno. Aí a gente abre para a rede social, a gente abre no âmbito nacional e, graças a Deus, Rafa, foi muito bem aceito. Né? Hoje o contador do trader foi muito bem aceito. Muitas pessoas que a gente nunca imaginou conversar ou nunca imaginou ter a oportunidade, o contador do trader nos levou. Então eu estou muito feliz, muito contente. Por mais que esse ano foi um ano complicado na Bem questão, atípico. mas para nós aqui foi bom porque teve uma boa aceitação mesmo. Bacana. Cara, como eu te falei, algumas funções ali, algumas ferramentas de mercado financeiro são essenciais. E assim, pagar mais barato ou fazer sozinho sai mais caro. Uma delas é a parte de contabilidade, né? Apurar resultado, fazer o acompanhamento, quanto de prejuízo tem para compensar naquele mês, se vale a pena ter um prejuízo para poder vender uma ação lá na frente, recomprar, enfim, é uma série de dificuldades, porque eu usava uma plataforma automatizada, então simplesmente subia minhas notas, gerava a DARF, pagava. Só que o volume de operações começou a ficar muito grande, os tipos de operações começaram a ser diversificados. Então, o que era antigamente era eu comprava ação, depois vendia, começou a entrar long short, opção, e aí, cara, ficou uma zona. Por isso que eu já paguei o boleto aí do teu serviço, porque é essencial. Na Luiz, verdade, assim, ó, a tecnologia de informação ela é muito válida. Né? Então, assim, existem ferramentas muito boas. Longe de mim dizer que não, as calculadoras não funcionam, não é válido. Longe de mim. Até o sim, funciona. contrário. Eu Funciona. sou favorável à tecnologia. Mas eu sou favorável até um ponto. Por exemplo,
quando me oferece a calculadora, faz a apuração mensal. Beleza, bacana. Você vai subir a nota de corretagem, tem que ter um pouco de noção, porque o sistema ele faz, mas a manutenção, ou seja, as informações são implantadas por você. Se você não souber o que está fazendo, provavelmente você vai correr erros do sistema fazer errado. Não porque o sistema está calculando errado, porque você alimentou de forma errada. Exato. Então, isso tem que ter um pouco de cuidado. Agora, quando fala de declaração, aí, honestamente, não acredito em nenhum sistema que vai poder te ajudar com relação à declaração. Porque a declaração ela envolve muitos fatores. Não só a renda variável. A declaração do imposto de renda ela é única. Então, você tem que computar tudo que envolve de renda, de bens, direito, obrigações, não só de renda variável. Então, Luiz Fernando, o que você acha das calculadoras? Desde que você entenda e acompanhe todo o processo, ele é uma calculadora, o próprio nome já diz, ou seja, ele vai fazer mais e menos e vai indicar um resultado. Agora, a alimentação dessas informações, se você não fizer corretamente, não tiver um bom controle, você vai fazer errado. Então, eu parto do princípio de que tudo é válido, desde que você se dedique para aquilo. Exatamente. E assim, por exemplo, eu tenho que atender meu cliente, pouco tempo sobra para cuidar dessa minha parte. Cara, deixa eu dar boa noite aí, pessoal. Entrou bem mais gente aí. Boa noite a todos. E já te começar com uma pergunta que me fazem muito. Tipo assim, eu fico assim, cara, não, calma, vamos por parte. Seguinte, eu na verdade separei algumas, tá, Luiz? Eu fiz aqui uma garimpagem com os clientes, até com a minha galera aqui, e levantei algumas dúvidas bem pertinentes. Uma delas é a seguinte, cara, tive lucro com ação, tive lucro, tenho que pagar imposto, ele vai lá, o cliente vai lá e emite a DARF, paga o imposto. Esse imposto pago, esse lucro obtido, afeta de alguma maneira a declaração de ajuste anual, aquela que ele vai fazer em março, abril? Nossa, muito boa pergunta essa, viu? Começamos bem. Primeiro assim, tive lucro em ação, pago imposto de renda. Eu sou um contador, e como bom contador eu vou responder, depende. Lembre-se que a movimentação de ações, se você vender até 20 mil, você tem uma isenção. Mas isso nós vamos falar no decorrer ali. Mas supondo que você já vendeu acima de 20 mil e teve lucro, pagou a DARF, e aí lá no ajuste anual você tem outras fontes de renda, seja como um assalariado, ou seja, você tem um vínculo empregatício, ou como empresário, e você tem o seu prolabore, ou a distribuição de lucro, e você vai ter que informar isso na declaração. O imposto de renda pago na renda variável vai afetar o meu ajuste? Não vai afetar. Nem para bom, nem para ruim. Então, assim, o imposto de renda da renda variável, esse foi algo bem bacana que eu aprendi. Como eu sou contador, quando eu deslumbrei trabalhar com renda variável, Rafa, eu falei assim, olhe para mim, cara, 30 anos de entreguei a declaração no disquete. Não. Do disquete, nossa. Não entrega a idade não, cara. A idade aí. Quando chega para fazer, você fala, opa, é outro mundo. E aí muitos contadores, cara, ainda não se atentaram a isso e cometem alguns erros com relação à renda variável, porque ainda tem a mentalidade lá do fora da renda variável. Então, o assalariado ou o autônomo, ele tem uma tributação específica. A renda variável, ele é um outro mundo. E de verdade, sem demagogia, eu falo, é um outro mundo. Então, assim, tudo vai afetar o ajuste. A renda variável não afeta. Então, o imposto que você pagou agora, pagou, acabou, isso é devido. Se você tem outras fontes de renda e lá no ajuste, pode ser que você receba uma restituição e esquece essa renda variável, ou você pague, porque o próprio nome diz, ajuste da declaração, ou seja, ele vai ajustar o seu imposto. Mas a renda variável não afeta a base de cálculo do ajuste. Boa, bem, como você falou, né? Pagou a DARF é definitivo, tá pago. Você não vai precisar pagar nada no futuro, enfim. Boa. Sabe por quê, Rafa? Por exemplo, se você é autônomo e você paga no Carnê-Leão, por exemplo, esse que você paga aqui, você pode pedir restituição, dependendo do caso lá na frente. O imposto de renda paga e renda variável não tem restituição, não. Não, isso aqui é dele, acabou. Então, renda variável, prolabore, imposto de renda sobre vínculo empregatício, te dá o direito, a possibilidade de você ter uma restituição mediante a um ajuste. Renda variável não. Pagou, não pagou, débito, vai ter que se ver com a receita depois. Boa, isso aí. Cara, bem explicado. Você falou de, vou pagar, tive lucro com ação.
com renda variável, eu vou pagar imposto? Você, opa, depende. Então me fala aí, explica para a galera, de forma breve, aí, essas regras. Aonde eu tenho algum tipo, onde eu posso ter algum tipo de isenção, aonde e de qual volume financeiro, ou onde eu não tenho nenhum tipo de isenção, enfim. Fala um pouco sobre essas possibilidades aí de até otimizar, né, o imposto de renda, o pagamento de imposto, né? Quando eu falo que a gente começou a conhecer a renda variável e me surpreendi com o novo mundo, uma delas foram os benefícios que a renda variável tem e que em outro lugar você não tem. Por exemplo, eu sou contador de empresas, seja microempresas, empresas de pequeno porte ou empresas de grande porte, não tem alguns benefícios que a renda variável você tem. Autônomo, por exemplo, não tem o que você tem. Então, quando fala de renda variável, você tem algumas particularidades muito interessantes, tá? Mas para que você possa usufruir dessas prerrogativas, eu sempre falo, você tem que identificar aonde você está. Como é o seu investimento? Que tipo de trader você é? Porque existem alguns fatores. Para fins de tributação, você tem duas modalidades bem específicas. A de day trade, que são aquelas que você abre posição e fecha posição no mesmo dia. E as operações de swing trade, aquela que você fica posicionado. Tem outros nomes também, position, buy and hold, mas todas elas, para fins de tributação, seguem a mesma linha como swing trade. Então, ficou posicionado mais de um dia, swing trade. Por que eu falo isso? Porque isso faz toda a diferença na fins de benefícios e tributação. Day trade, quando você fala day trade, seja qualquer ativo, mercado futuro, mercado de ações, mercado de opções, mercado a termo, commodities, qualquer ativo que você negocia no mesmo dia e que caracteriza como day trade, esquece. Não tem isenção, não tem nada, e seu imposto sempre vai ser maior. Tanto que a alíquota de day trade é de 20%. Quando a gente passa para a segunda modalidade, que é swing trade, aí começa algumas situações. Para o mercado de ações, você tem um benefício de que se você vender até R$ 20.000 dentro do mês, e a apuração do imposto de renda é mensal, então, se você vender uma movimentação financeira até R$ 20.000 em ações, e somente em ações, você não vai pagar imposto de renda, você está isento de pagar imposto de renda. Boa. Mas lembre-se, você está isento de pagar imposto de renda, mas não está isento de declarar. Porque o investidor tem duas obrigações, Rafa. Pagamento mensal e declaração anual. Então, para fins da primeira, pagamento mensal, quem opera ações no swing trade e faz movimentação financeira até 20 mil, não vai pagar imposto de renda. Na declaração, ele está obrigado a entregar a declaração e vai informar que ele tem um rendimento naquele mês de isento abaixo de 20 mil. Mas a isenção é somente para ações, opções, mercado a termo, mercado futuro, fundo imobiliário. Não tem isenção. Então, a isenção é um benefício fiscal e ela é um benefício em condição, ou seja, é condicionado. Então, existe uma condição para que você possa ter o benefício. A condição é operações de mercado de ações, mercado à vista, no swing trade, e que você venda dentro do mês até R$ 20.000. Boa. Até isso já responde uma pergunta aí do Rafael Bonadima. Falou, cara, tenho um ano de bolsa, nunca declarei nada, mas também nunca tirei mais de 20 mil por mês. O que eu faço? Pô, depende, né? Se for de day trade, meu irmão, se teve lucro por R$ 1 de lucro com day trade, tem que... não vai pagar DARF porque o valor é pequeno, mas tem que fazer o procedimento. Se foi com swing trade, com ações, não teria problema, né? Se foi com opções, com termo, aí tem que, de fato, correr atrás aí do procedimento para poder apurar resultado e ver se tem imposto devido, né? Porque, cara... E aí vem bacana as duas obrigações. Então, mensalmente, cara, está na Bolsa de Valores, mensalmente você vai ter que fazer a apuração. Chegou no dia 31, pega a sua nota de corretagem, fechou o mês, pega a sua nota de corretagem, deixa eu identificar. Qual é? Eu tive perdas esse mês, saí no prejuízo. Qual é o prejuízo? Não é o que está na tua plataforma. O prejuízo é o que está na tua plataforma, mais taxas, mais despesa, mais ISS, o imposto de Bem lembrado. Então você tem que fazer a apuração. Quando você ganha, também não é o que está na tua plataforma. Tem que confrontar despesas, custos. E esse trabalho é importante fazer mensalmente, porque lá na declaração você vai ter que fazer a declaração mensal de renda variável. Então, em janeiro eu tive esse resultado negativo ou positivo. Em março, abril, e assim vai.
que acontece muito é que o pessoal, ou quem está ganhando não paga, já tá com um grande problema. Mas às vezes eu estou perdendo, não se liga ainda de fazer apuração. Quando chega no período de imposto de renda, me procura, Luiz, me ajuda, não estou conseguindo. O cara tem um ano inteiro para fazer em 2 meses. Pô, aí tu cobra a Praticamente bandeira 10. impossível a gente conseguir ajudar. Aí tu cobra a bandeira 10 pra esses caras aí. Ah, não, daí é onde eu faço o papai no sol. Boa, cara. Como você falou, então, é bem importante, porque tem gente que não faz a declaração de ajuste anual, começa a investir. Começou a investir, fundo, renda variável, tem que passar a fazer a declaração. A Receita quer saber, velho, o que que você tem? E, assim, é um dos órgãos mais eficazes, eficientes que a gente tem no Brasil, é a Receita Federal, cara. Tem um poder de calcular, de fazer, de buscar inconsistências absurdo, né? Então, uma hora vai te pegar, cara. Pode não ser no primeiro ano, mas lembra que a Receita tem 5 anos para cobrar retroativo. Se eu bem me lembro, acertei, Luiz? São 5 anos? Isso mesmo. Mas sabe o que acontece, Rafa? Às vezes o cara ele é funcionário de uma empresa. E aí ele recebe até R$ 1.900 por mês. Ou seja, no ano ele recebeu abaixo de 28 mil. Nesse cenário, ele não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então ele, não estou obrigado, não vou entregar e acabou. Ele está perfeito. Só que quando ele vai para a renda variável, muda o cenário. A narrativa da obrigatoriedade, a narrativa da instrução normativa que gera a obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda, existe 7 critérios. Se você se enquadra num deles, você está obrigado. Então, assim, eu sou funcionário de uma empresa e ganho até R$ 1.900. E mais nada. Ótimo, você está isento, não precisa declarar. Mas, assim, quais são os critérios? Se você é funcionário de uma empresa e recebeu mais de R$ 28 mil, 500 e alguma coisa, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Aí ele fala assim, não, mas eu recebia menos, não estou obrigado. Ok, vamos para o segundo. Se você tem uma movimentação patrimonial acima de R$ 300 mil, opa, eu também não tive uma movimentação. Não vou declarar ainda. Tive ganho de capital. Não tive ganho de capital. Ok. Tive rendimentos isentos acima de 40 mil. Então, eu sou empresário de microempresa e distribuo lucro para mim abaixo de 40 mil. Se está abaixo de 40 mil, não estou obrigado. Opa, também ainda não estou obrigado a entregar. Aí vem a renda variável. Aí ela diz assim, realizou operações na Bolsa de Valores. Pô, percebe que ela não fala se você ganhou, se você perdeu, se você empatou. Realizou operações na Bolsa de Valores, você já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Então, nesse momento, você criou a obrigatoriedade em você. E lembrando que a declaração é única. Uma vez obrigado por um desses critérios, você tem que entregar toda a sua movimentação. Aí, o rendimento da empresa que o estabelecimento tem que entregar, o rendimento de empresário tem que entregar, a sua movimentação patrimonial tem que entregar, as suas dívidas e também a renda variável. Tudo que estava até então isento, que você não precisaria mostrar, por começar a investir, você é obrigado a mostrar tudo, né? Aí é tudo ou nada. Ou você não está obrigado, e se estiver obrigado, aí tem que apresentar tudo. Legal. Você falou, Luiz, sobre apuração de resultados, que não é só o que o cliente, só que o investidor vê na tela, né? Tive R$ 100 de prejuízo, 300, 500. Como que ele pode... como que é feito o cálculo de fato do resultado, incluindo custos de corretagem, emolumentos, taxa de registro da bolsa? Então é assim, ó. Dependendo da modalidade que você está trabalhando, o ativo que você está trabalhando, você tem que abrir posição, fechou posição, isso é uma operação fechada, você vai apurar se teve ganho ou se teve prejuízo. Nos ganhos, eu ganhei lá um determinado valor, lembre-se que a B3 vai te cobrar algumas despesas, emolumento, taxas. A própria corretora também vai te cobrar algumas taxas. Essas despesas operacionais são deduzidas do seu lucro. Então pense assim, se você ganhou R$ 100, isso acontece muito para quem está começando e faz scalper, por exemplo, no mercado futuro. Olha para mim, pô, Luiz, eu ganhei R$ 100 todo dia e eu estou no prejuízo no final do mês. É claro que você ganhou 100, a corretora te cobrou, a B3 te cobrou, no final sobrou pouquinho ou quase nada, ou até no prejuízo. Então, assim, essas despesas, quando você está no lucro, ela vai deduzir do seu resultado. Então, assim, ganhei 100 menos as taxas de, vamos chutar aqui um valor simbólico só para fins didáticos,
Então, minhas taxas, meus emolumentos, minhas corretagens, meu ISS, o imposto de renda que já foi retido 1%, deu tudo, deu R$10. Então, você não ganhou 100. O seu resultado líquido é 90. Então, o resultado bruto, menos as despesas, resultado líquido. No prejuízo, é o oposto. Então, eu perdi R$100. Mas para perder R$100, me cobraram taxa, me cobraram despesa, emolumentos, ISS, e vão fazer a mesma proporção. Perdi R$100. Com um acúmulo de despesa de 10, a minha perda, o meu prejuízo não é R$100, é 110. 110. Então, de modo geral, é assim. No ganho, eu diminuo. No prejuízo, eu somo. Então, as despesas operacionais, custos e impostos, quando eu ganho, eu vou diminuir. E quando eu perco, eu somo. E assim, teve o lucro de 100, abate lá os R$10 de taxas, despesas, lucro bruto 90, ou lucro operacional, não sei como que você chama. Líquido, vamos falar líquido. Aí sobre esse lucro líquido, incide o IR, né? O imposto de renda, se for lá dentro dos critérios de necessidade de operação e tal. Isso. Então, assim, vamos trabalhar com day trade. R$100, minhas taxas, despesas, fiz a minha apuração de cada. Gastei R$10 para poder ganhar 100, eu gastei 10. Essa é a lógica. Despesa, se você pegar o conceito de despesa, é o sacrifício financeiro que você tem para obter receita. Então, para ganhar 100, você gastou 10 de taxa, despesa. Então, o seu lucro líquido é 90. A base de cálculo do imposto de renda é seu lucro líquido, não lucro bruto. Então, os 90 vai ser a base para você apurar o imposto de renda. 90, se for day trade, 20%, então 20% de 90. Se for swing trade, 15%. 15% sobre 90. Boa. E aí, você falamos de alíquota de IR, de 15%, 20%. E eu não sei se é uma sabedoria comum, mas, cara, tive um lucro pequeno aqui, vendi R$21 mil, só tive R$100 de lucro, R$200 de lucro, não vou declarar, problema, não é. A Receita não vai me pegar, né? Porque o valor é muito pequeno. Imagina, tem fundos que movimentam milhões aí, bilhões. Só que existe o tal do dedo duro. Na verdade, é assim, paga. Só para você explica pra gente como é que funciona o dedo duro e se quando eu pago a minha DARF, seja de day trade ou de swing trade, se o imposto efetivo ali naquela DARF já está descontado o dedo duro ou não, se eu consigo restituir isso lá na frente, se for o caso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a Receita Federal ela não olha a movimentação financeira. Isso é um grande erro. Né? O cara movimentou 100 milhões no mercado financeiro. Eu movimentei R$100. Não, nem vou me preocupar. A Receita Federal não olha a movimentação. De modo geral, ela não tem mão de obra para fiscalizar todo mundo. Né? Por mais que ela seja um dos órgãos mais competentes, ela não tem mão de obra. O que ela faz, então? Ela utiliza da tecnologia de informação. Então, a Receita Federal vem trabalhando muito com a tecnologia de informação. E o que ela fez? Ela trabalha com comparabilidade. Ela cria algumas responsabilidades, algumas obrigações para as pessoas jurídicas e carregar ela de informação e aí sim ela trabalhar com as informações que tem e comparar. Então, assim, a corretora vai entregar algumas obrigações acessórias e vai informar que você tem uma conta lá. O banco que você transferiu o dinheiro para a corretora também vai informar que você fez movimentação financeira. A B3 vai dizer para ela que tem um cadastro lá e que você também realizou movimentações. E como que ela faz essas apresentações? Por declarações. Então, existem inúmeras declarações que as pessoas jurídicas têm que fazer para alimentar ela de informação. Muito bem. E ela cria mecanismos para poder controlar isso. Então, a sua declaração de imposto de renda é mais uma fonte de renda. E quando você declara, desculpa, uma fonte de renda não, uma fonte de informação. Quando você declara, ela vai comparar tudo que ela já tem de você e ver se você realmente está informando correto. Nesse momento surge a malha fina, sabe? A malha fina é você entregou da galera. E deu divergência de informação, e assim, como a Receita sabe disso? Ela tem todas as informações. Ela só quer saber se você vai apresentar condizente com o que ela já tem. Se tiver distorção, ela vai te cobrar. Está errado aqui, porque ela já sabe. Mas isso é para um assunto mais para frente. Vamos voltar lá. Então, então, o que ela fez? Ela criou alguns mecanismos. Um dos mecanismos é a retenção do imposto de renda.
Ou seja, o que acontece? Você faz operações, e quando você faz operações vencedoras, a própria intermediadora vai lá e, dependendo da modalidade, ela já paga um pouquinho de imposto. Então ela fala assim, ó, você ganhou aqui R$ 100 no day trade, 1% desse seu ganho, ela vai reter, é retido, ou seja, ela desconta de você, gera uma aqui e paga para a Receita. Nesse momento, a Receita Federal já sabe qual intermediadora, qual é o seu ganho e qual a projeção do seu imposto de renda, porque 1% já ficou retido. Percebe? Então, e a Exatamente. responsabilidade de recolher é do investidor. O que ele tem que fazer? Vamos pegar o nosso exemplo lá. R$ 90, aplica 20%. Então eu encontrei o valor do imposto. Nesse momento, lembre-se que 1% já foi retido. Você diminui ali do imposto de renda que foi retido e recolhe da diferença. Muitos falam que eu vou pagar dos 19%. Eu prefiro dizer que você encontra a base de cálculo, que é o seu lucro líquido, aplica os 20% e depois deduz 1%. Para que, matematicamente, na fração matemática, ela vai casar melhor do que você aplicar 19% descontando lá. Então, eu prefiro trabalhar dessa hipótese. Se for um volume financeiro grande, cobrar ali 19% vai dar uma diferença do que vai dar diferença bater 20 e depois provavelmente ela vai descontar. te cobrar a diferença, entendeu? E aí você fica dependendo do CPF por centavos. Luiz, ela vai? Vai, sabe por quê? Porque não é humano, é robô, é tecnologia de informação. Então, quando não bate o valor, já gera pendência automática. Por isso que a Receita Federal trabalha com informação. Por isso que eu gosto, primeiro, você encontra o seu lucro, diminui as taxas, o ISS, base de cálculo, aplica 20%, encontrou o imposto de renda devido, diminui o porcento que foi retido e aí você recolhe o imposto. Até porque, Rafa, pode acontecer que várias operações do mês vencedoras, mas no mês você sai no prejuízo. Porque você vem ganhando, mas às vezes um dia você perdeu mais do que ganhou, no mês você fechou no negativo. Mas nas operações vencedoras, ele reteve 1%. O que você tem que fazer? Encontra o prejuízo, fecha o prejuízo, você vai poder compensar. E os impostos que foram retidos, você tem que fazer um controle à parte. Quando ganhar, você pode voltar e compensar ele também. Então tem todo um trabalho para ser feito. Outra coisa, quando você ganha, retém o imposto de renda. Quando você perde, ela não sabe. Ela só sabe quando você ganha. O mecanismo é na ganha. Quando você perde, quer informar ela bem, não quer, ela não quer nem saber. Quando você ganha, é o fato gerador do imposto. E aí cabe a você. Por isso que a apuração é importante. Porque mensalmente você tem que apurar, porque no mês, se você sair no prejuízo, ela não sabe. E ela só vai saber quando você informar. E se você não informar, ela vai te cobrar dos dias de ganho. Então, olha como é importante você fazer a apuração mensal. O imposto de renda retido nada mais é do que um mecanismo que a Receita Federal encontrou para poder identificar os traders, os investidores na Bolsa de Valores que têm operações vencedoras. Só para finalizar, 1% do day trade e 0,05% do swing trade. Boa. Cara, excelente. Você é um professor, né, cara? Literalmente, você é um professor, né? Tu dá aula de contabilidade, cara, não dá? desculpa se eu falar demais, o Alexandre fica assim, para de falar, para de ficar Não, cara, excelente. Pô, você sabe explicar de forma sucinta, muito bacana. Então, só para recapitular, porque realmente como eu não faço day trade, eu não tinha me atentado a isso. Se você tem suas posições vencedoras lá no day trade, tá comendo 1% todo dia. Fechou o mês no prejuízo, no mês seguinte você pode somar aquelas retenções de impostos e abater de quando tiver algum lucro no mês seguinte, no mês subsequente, enfim. Consigo fazer isso. Essas são algumas vantagens que eu encontrei na renda variável. Então, por isso que a apuração mensal não é só... Eu acho assim, eu não gosto de falar a apuração mensal é para pagar imposto de renda, não. A apuração mensal é para você identificar as suas informações. Então, pense assim, mensalmente eu preciso identificar, no mês inteiro, quais foram as minhas posições vencedoras? X. Quais foram as minhas perdedoras? Y. No confronto entre elas, como que eu fiquei? Fiquei no negativo, ok? Então, eu estou no prejuízo nesse mês. Mas as vencedoras, eu tive imposto de renda retido. Soma-se todas elas. Percebe que você tem dois controles para fazer no mês? O montante de imposto de renda retido e o prejuízo que você perdeu. No próximo mês, quando você ganhar, você tem o benefício da compensação.
Então, você só vai pagar imposto de renda quando você compensar o prejuízo passado e também diminuir o imposto de renda que foi retido. Olha que brilhante. Então, pensa assim, perdi R$ 100 no mês de janeiro, tá? Tá. E tive R$ 1 de imposto de renda retido nas operações vencedoras. No mês seguinte, eu ganhei R$ 100. Vou pagar imposto de renda? Não vai. Por quê? Se você pegar no mês anterior, você tem R$ 100 de prejuízo que você pode abater agora. Você vai abater e matou. Mas ainda ficou um imposto de renda retido lá. E o imposto de renda retido esse mês. São 2 meses de imposto de renda retido que você tem que controlar. No terceiro mês, ganha mais R$ 100. Verdade. Não tem mais prejuízo para pagar, para compensar, já compensou tudo. Aí você gera o imposto de renda, gera a base de cálculo, aplica os 20% ou os 15%, e aí você encontra o valor devido. Você vai pegar lá janeiro, fevereiro de imposto de renda retido, mais o imposto de renda de março, são 3 meses que você tem que acumular, e você vai deduzir 100% dali para encontrar o valor devido. Eu penso assim, você tem que pagar imposto, mas paga o que é justo. Por isso Claro. a importância de você fazer a apuração mensal. Caramba. O conceito de contabilidade, ele é controlar, registrar, mensurar e apresentar informações para tomada de decisão. Isso é o conceito de contabilidade. Para um trader, é a mesma coisa a apuração mensal. Controla, aloca, faz um relatório para que depois você pode tomar decisões lá na frente. Cara, então, além do custo de operação, das taxas da bolsa, ela tem que considerar imposto retido nos meses passados para poder fazer o controle de forma eficiente, de forma correta. Cara, Sabe o que é mais, Rafa? Assim, ó, se você for o ano inteiro perdendo, você vai ter o ano inteiro de imposto de renda que foi retido em alguns momentos. Chegou no dia 31 de dezembro, você não utilizou aqueles impostos de renda, você pode pedir um processo administrativo de restituição desse valor. Boa. Excelente. Isso é bacana. Pessoal que está chegando aí, que já chegou, que está interagindo, quiser mandar pergunta, fica à vontade aí, tá? Luiz adora responder pergunta aí. Pode mandar pergunta difícil também. Luiz, falando sobre... A gente falou de day trade, swing trade, isenção de até R$ 20.000 para ações, fundos imobiliários e opções, que são 2 tipos de operações que o pessoal faz bastante aqui na Convexa. Tem algum tipo de isenção para fundo imobiliário, para opções? Se eu tiver R$ 10 de lucro, consigo não pagar DARF? Ou como é que é para esses tipos de investimento, essas 2 classes de investimento? Vamos falar primeiro de fundo imobiliário. Tá. O fundo imobiliário, ele tem, na verdade, erroneamente, algumas pessoas dizem que ele tem isenção no rendimento. Não é verdade, tá? Não é isenção, mas sim uma tributação exclusiva. Então, funciona assim, Rafa. Eu compro uma cota do fundo imobiliário. Tá. Mensalmente, aquele fundo ele vai gerando receita. E ele distribui o rendimento daquele fundo. Essa distribuição dos rendimentos da carteira, dos rendimentos do fundo imobiliário, você não vai pagar imposto de renda porque a tributação é exclusiva. O administrador do fundo vai descontar de você, vai gerar aqui e vai pagar. Ou seja, a responsabilidade de pagamento não é do investidor, e sim do administrador do fundo. Então, erroneamente, as pessoas dizem, eu vou comprar fundo imobiliário porque o rendimento é isento. Não, ele não é isento. Ele é tributado exclusivamente. Você não faz o pagamento. Quem faz o pagamento é o administrador. Agora, quando você comercializa cotas, eu comprei uma cota e vendi uma cota com ganho, nesse momento não existe nenhum tipo de isenção. Você vai pagar imposto de renda. Lembra que eu falei que day trade é 20% e swing trade é 15%? No fundo imobiliário não tem nada disso. É 20%, seja day trade, seja swing trade. Então, para fundo imobiliário funciona dessa forma. Na comercialização da cota, paga no rendimento do fundo, não paga se você não paga. O que quem vai pagar é o administrador, porque é uma tributação exclusiva. E ele tem uma terceira variável aí, que é a amortização. O fundo vendeu parte de um imóvel, vendeu um prédio, vendeu um galpão, tem que amortizar, né? Então... Exatamente. E se for para fundo de investimento, aí eu tenho uma outra questão que é a mesma lógica, só que daí tem tributação variável, ou seja, alguns meses vai ter uma tributação a mais, que é chamado os come-cotas. Come-cotas nada mais é do que uma tributação pré-definida em que o administrador paga e diminui das suas cotas
porque é uma tributação exclusiva. Vende parte das tuas cotas para pagar aquele imposto de renda devido, né? Cada 6 meses. Exatamente. E com opções, Luiz? Cara, aí vem o que mais me tirou o sono quando eu comecei. Rafa, vou te falar a verdade. Cara. Teve um dia que eu falei assim, ó, vamos falar de tudo, menos de opções. Meu Deus do céu. Foi quando eu comecei a estudar opções para mim. Assim, Rafa, o que a gente fez? Quando a gente criou a renda variável como um braço do escritório, nós tomamos a decisão de trabalhar com todos os ativos para que a gente possa ter causa-ganho. Ou seja, eu entender o operacional para poder interpretar a legislação. Foi isso que nós fizemos. E aí eu comecei a estudar opções para poder... Rapaz, eu não sei como vocês conseguem. Hoje eu faço eu compro algumas cal, algumas puts, mas assim, é meio mais de Aqui a gente tem meu sócio Juan, que fica na mesa, ele é focado ele e o assistente focado em opções. Então, tem que destacar uma pessoa para cuidar dessas operações com os clientes, porque até para operar não é trivial. Mas foi muito bom, porque daí eu estudei a fundo opções e a fundo a tributação sobre opções. E de modo geral, não se muda muito de ações, tá, Rafa? Então, assim, quando você compra um direito de compra de venda, uma put ou uma call, e você não chega no vencimento, então, assim, no meio do percurso você comercializa ele, é um confronto entre custo e venda. Se ter diferença positiva, vai pagar 15%. Se for no day trade, porque às vezes o cara compra um direito e vende no mesmo dia ali, ele vai pagar 20%. Então, antes do vencimento, é mais tranquilo. Então, você vai fazer um confronto entre custo de aquisição e venda. Ou venda e compra. Né? Então, assim como ações. Então, eu comprei, faço uma venda e lá eu compro ela mais barato, eu ganhei. Se eu tenho positivo, eu pago 15% ou pago 20% se for day trade. Começa a complicar quando chega no vencimento. Aí no vencimento começa a complicar. Primeiro porque você tem dentro do dinheiro e fora do dinheiro. Se tem dentro do dinheiro, na verdade, o grande X da questão é se você tem as ações, porque o seu custo médio vai mudar. Então, quando você compra, o seu custo médio aumenta. Quando você vende, o custo médio diminui, porque a opção que você tem ali, ele vai interferir diretamente no seu custo médio. Então, na verdade, para explicar imposto de renda é fácil. Se até o vencimento, se deu positivo, se for day trade 20%, se for swing trade 15%. Não tem isenção, tranquilo. Quando chega no vencimento, você tem que considerar, se você tem uma compra, o seu custo médio vai aumentar. Se você tem uma venda, o seu custo médio vai diminuir. Para explicar é lindo. Agora, para fazer, você calcular o custo médio nas opções, rapaz, nós perdemos muitas planilhas de Excel aqui para poder chegar no meu produto. A gente está mais estruturado. Nós temos um sistema operacional que foi desenvolvido só para isso. Mas lá no começo, perdemos algumas noites de sono. Imagino, cara. Uma dúvida que eu tive no início é que, como apesar de a opção não ser um ativo, né, mas como qualquer ativo, você teve prejuízo, nos meses subsequentes você pode compensar. Como que é o teu entendimento em relação à compensação de prejuízo com opções? Por que eu pergunto isso? Porque eu já vi gente gabaritada dizendo que só poderia compensar prejuízo de opções dentro da mesma série. Ou seja, se eu tive prejuízo com opções na série alfa em 2019, eu só vou poder compensar um lucro na série alfa do ano seguinte. Eu também já vi de pessoas entendidas que não. É encarado como uma... Eu falando só de compra e venda de opção, tá? Trade de opção, sem exercício, sem nada. Eu já vi também, e hoje, até conhecer vocês, a pessoa que eu conversava sobre isso, que me ajudava, ele falava, não, cara, a gente carrega como position. Então, cara, teve prejuízo em janeiro, teve lucro em fevereiro, você pode abater. Tá? Então, isso para mim é muito confuso. Já foi mais confuso, tá? Mas é o entendimento, porque tem uma brecha, uma frase na legislação que permite isso. Putz, brother. Meu Foda. Deus, cara. Não, mas vamos lá.
Primeira coisa que eu vou responder é depende. Você pode compensar prejuízo de opções independentemente de qual ativo. Vou explicar. Por exemplo, eu perdi em opções e ganhei em ações. Posso compensar? Pode. Perdi Exatamente. em opções e perdi em futuro. Pode compensar? Pode. O que vai mudar? A modalidade. Então, as operações de day trade vai casar com day trade. As posições de swing trade vai casar com swing trade. As compensações, day trade com day trade, independentemente de qual ativo, e no swing trade também essa proporção. E por que eu falo isso? E com propriedade e com tese defendida, porque você pega pela taxa percentual. Por exemplo, se você trabalha com opções, vamos falar só, sem exercício, vamos falar só no trader, e você faz day trade de opções, você vai pagar 20%. E se for ações? 20%. Mercado futuro? 20%. Ou seja, você não está ferindo os cofres públicos porque você está utilizando. E a prerrogativa de compensação é sobre ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores. Ele não discrimina qual ativo é. Então, essa é a regra. Quando você vai para a swing trade, a alíquota é de 15%. Então, nesse momento, você já consegue perceber que você não pode confrontar um com o outro. Porque Um é 20, outro é 15, 5%. Esquece. Tem a diferença de 5%. Só na largada, você tem a diferença de 5%. Então, assim, eu já vi também, erroneamente, muitas pessoas que a gente admira. Não, porque realmente é confuso. É confuso Dando pra informação caceta. errada como essa. Então, assim, Rafa, você pode compensar as suas percas de opções com qualquer ativo, desde que você respeite a modalidade que é a base da tributação. Se for day trade, mas eu perdi em opções e ganhei ações. Posso compensar? Se for day trade, pode. Se perdi em day trade, se perdi em ações e day trade e perdi em opções de swing, esquece. Perdi em opções do day trade e ganhei em ações do swing trade, esquece. Controla o day trade e controla o swing trade. Agora, se for na mesma modalidade, te dou total aval para que você possa compensar independentemente de qual ativo seja. Boa. Então, assim, eu posso dizer, me corrija aqui, de fato, é uma pergunta, de verdade, minha, Rafael. Eu posso dizer, então, que a Receita diz que o único ativo que ela classifica, ela bota uma tag. Esse aqui é uma tributação para esse tipo de ativo, é o fundo imobiliário. Qualquer outra classe de ativo, eu posso compensar porque de acordo com a modalidade de IR. Day trade, independente do que eu estou operando, swing trade, exceto o fundo imobiliário, que fica ali de fora, que tem a sua tributação de forma diferenciada. Muito boa Tá sua certo? pergunta, Rafa. Muito boa sua pergunta, porque você vai fazer um trabalho mensalmente. Esse trabalho mensalmente, você vai entregar ele na declaração. Lá na declaração do imposto de renda, o programa do ajuste do imposto de renda, você tem uma ficha, ele trabalha por fichas. Então, ficha de rendimentos tributáveis, ficha de rendimentos de tributação exclusiva, ficha de bens e direito, ficha de ganho de capital. Aí tem um monte de situações lá que você tem que ir preenchendo. E você tem uma ficha de renda variável. Na hora que você abre a ficha de renda variável, vai ter uma coluna para day trade e uma coluna para swing trade. E lá vai ter índice, dólar, ações, na verdade vai estar mercado à vista, mercado de opções, mercado a termo. Tá? Então é uma ficha para renda variável. E depois você tem uma ficha para fundo imobiliário. Então, nesse momento, você percebe que são duas situações distintas. Renda variável, quando fala day trade, swing trade, para ativos como mercado futuro, mercado à vista, mercado de opções, mercado a termo e commodities. E o fundo imobiliário, aí sim, ele é uma outra tratativa, ele tem uma outra esfera, uma outra regra, não tem compensação, uma única líquida, você pode compensar prejuízo entre eles. Entre eles você pode, mas fora isso, Fora dessa classe, não. ele é exibidão, ele só quer trabalhar sozinho. Então, são três linhas, né? Swing trade, day trade e fundo imobiliário. E ali, dentro das modalidades, tu se entenda você o pode que eu trabalhar. lucro prejuízo. Então, day trade casa com day trade, compensa com day trade, swing trade casa com swing, compensa com swing, fundo imobiliário com fundo imobiliário. Boa, excelente, cara, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto não. Pessoal meio só absorvendo aí conteúdo. Muito bom. O Herman tá aí, ó. Vou mandar um abraço pro Herman, um amigo nosso aqui, um cliente do escritório. Abraço, Herman.
Muito bom. Cara, uma pergunta que quero saber qual a sua opinião pessoal, tá? Você como investidor. Algumas pessoas fazem propositalmente a venda de ações até o limite de 20 mil para não pagar imposto. Eu tenho cliente que fala, Rafa, eu não gosto de pagar imposto. Então, eu não vou vender, mano. Eu vou vender até o meu limite de 20 mil reais no mês. Qual a sua opinião sobre isso? Faz sentido para você? Não faz? Cara, pô, tem lucro, bota no bolso, imposto faz parte. Ou, pô, tá certo, eu gosto dessa estratégia de pagar ali. Qual a sua opinião pessoal sobre isso? Cara, eu vou responder mais como contador do que investidor. Tá, beleza. Porque assim, ó, é um bom planejamento, tá? Eu sou favorável, mas com algumas ressalvas. Eu faço a mesma analogia para empresas de pequeno porte que estão no Simples Nacional, que tem um faturamento de 4 milhões e 800. Então, o cara fica se mantendo ali em 4 milhões para poder pagar menos imposto. Qual é a vantagem? Eu realmente ou vou pagar menos imposto, ou no caso dos 20 mil, eu não vou pagar imposto nenhum. Ok. Mas o mercado variável, ele é complicado, porque pode ser que num determinado dia, como hoje, teve qual que foi a ação que subiu 5%, então, né, no dia? Teve PetroRio, Suzano, eu acho. Hoje teve, a gente estava olhando uma lei que subiu acho que 7% no dia. Né? Então, você vê que vem aí, a Bovespa vem, acho que 4 dias consecutivos de alta, né? Batendo, fechando acima de 110 mil pontos. O grande problema é que você limita o seu ganho. Tá? Então, a estratégia de não pagar imposto condiciona a tua mente para uma limitação de ganhos. Eu sou favorável de extrair o máximo de dinheiro possível que o mercado quiser me dar. Pagar imposto faz parte. Então, e aí, assim como limita essas empresas de crescer, eu tenho empresas que estão 20 anos comigo e eu falo, cara, cresce, meu, expande. Não, mas se eu crescer, eu vou ter que contratar mais funcionário, eu vou ter que Mais mudar despesa, de mais regime, imposto. aí, eu tenho medo, cara. Então, o espírito empreendedor não está falando para ele. Eu falo para o Alexandre, às vezes algumas pessoas me ligam, cara, eu vou indicar umas pessoas para você, você dá conta? Eu falo, rapaz, isso é o mais fácil. Porque se a minha estrutura hoje não dá conta, eu aumento minha estrutura. O problema é você conquistar cliente. Depois que você conquista, fazer acontecer é fácil. Contrata mais gente, Então, contrata mais mão de obra, compra mais o claro, computador, tá claro. safo. Nós não temos Dá medo de treinamento, crescer. acabou. Nós não temos medo de crescer. Então, o grande problema de você criar a estratégia de 20 mil é que você limita seu ganho. E pode perder oportunidades boas no mercado financeiro, que nem sempre vai te dar 7, 10% de alta Pô, num dia, por exemplo. PetroRio, que subiu aí esses dias 29% em um dia. Pô, vou vender só um Eu não sou, pouquinho. eu não sou favorável das ações. Eu ouvi dizer, não pesquisei, eu ouvi dizer que as empresas do Eric, como chama? Foi Ike Eric Batista? Batista, que saiu da administração judicial, subiu 129%. Foi. Aí numa dessas, você fala, não, vou parar nos 20 mil. Não, pega o que der. Não, pô, ainda mais esse case aí, pô, vende logo tudo, meu irmão. Esse case é complicado demais. É a mesma coisa o cara que faz scalper. Eu vou pegar meio ponto no dólar e vou pegar 10 pontos no índice. Aí é difícil você conseguir achar a posição vencedora. Quando você vai sair com 10 pontos, ele anda 1000 pontos a seu favor. Então é a mesma proporção, você se limita os seus ganhos. Se isso te conforta, se isso te deixa mais tranquilo, te faz você dormir à noite, sem nenhum a gente chama aqui de dor de corno. Eu queria usar uma expressão mais uma expressão mais elegante. Dor de engravada. Porque assim, acontece muito. Putz, saí com 100 pontos, dou 1000 pontos. Olha que coisa. Saí com 0,5%, subiu 7%. Então, se você não sofre com isso, você está no cenário ideal. Agora, se você deita na cama e pensa assim, o PetroRio subiu 7%, saindo 0-0, acho que tem que rever sua estratégia. Complicado. Exato. Eu sou contra. Na teoria funciona muito bem. Na prática, justamente, você já falou tudo. Cara, eu estou limitando meu ganho por causa de imposto. Cara, faz parte pagar imposto. E aí a gente começa a dar aquelas frases clichês, né? Para ver se dá um incentivo. Você está pagando imposto é porque está ganhando, não sei o quê. Mas, de Então, fato, sabe o é que uma eu falo, opinião. Rafa? Eu uso de base. Então, eu falo assim, você está limitando os seus ganhos para não pagar imposto de renda. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você compra um pão na padaria,
o preço de venda do pão está embutido todos os impostos que envolvem a carga tributária nacional e que, olha, que não é pequena. Então, no pão que você compra, você paga ISS, que é um imposto municipal. Você paga ICMS, que é um imposto estadual. Ali também está embutido IPI, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda de pessoa jurídica. Se for um produto importado, tem imposto de exportação e importação. E alguns produtos ainda tem um imposto chamado substituição tributária, que a margem de valor agregado gera de 40% a 80%. Então, o pão que você está comprando, você está pagando um monte de imposto. A diferença é que você está pagando indiretamente, você não sabe o que está pagando. Então, eu prefiro pagar diretamente. Eu sei que estou pagando, Sabe eu que estou está pagando pagando. 20%, mas ganhei 80%. Então, para mim, está muito bom. Exatamente. Cara, e assim, eu há bastante tempo eu já prestava atenção nessa parte tributária, não sou nenhum especialista, mas eu sei que existem meios de você tornar isso mais eficiente. Cara, tem que pagar imposto, é a regra do jogo, vamos pagar. Mas como que eu posso fazer para pagar menos? De forma legal. Isso se E chama planejamento tributário. Eu tenho uma MBA em planejamento tributário. A minha tese da MBA foi justamente como buscar na legislação o pagamento justo e benefícios que podem acontecer. Então, assim, a legislação brasileira é muito complexa, Rafa. Uma vírgula muda completamente o teu imposto a pagar. Então, se você souber direcionar isso, faz muito bem. Isso é uma pessoa jurídica. Na pessoa física, existem algumas estratégias. Mas acho que a melhor estratégia que eu posso te dar é você fazer os controles. Porque se você faz os controles todo mês, você identifica ali os seus benefícios, está em isenção, prejuízo a compensar, imposto foi retido para trás e o cara não compensou. Eu operei em 2018 e tenho um prejuízo, posso compensar agora? Claro que pode. Você tem que fazer, então, esses controles, esse trabalho mensal, esse acompanhamento, faz com que você pague o imposto justo. Então, o planejamento primário é você dar a atenção necessária para o teu tributo. Quando você dá a atenção necessária, automaticamente os seus controles melhoram, o seu resultado melhora e o seu imposto é mais justo. Porque o problema não é pagar imposto. O problema é você pagar o imposto errado, pagar a maior, pagar fora do prazo, pagar com multa e juros. Então, isso é onde está o maior gargalo que eu vejo. exatamente. Falando sobre esse lance de planejamento tributário, eu já li muito livro, cara, alguns mesmo, literatura americana, sobre o prejuízo tático. Eu vender uma ação propositalmente para ter prejuízo no último pregão do mês e recomprá-la no primeiro pregão do mês seguinte, cara. Isso é válido? Posso ter algum problema com a receita em relação a isso? Ou não, vendi no último dia, acabou, apura, primeiro dia útil do mês seguinte é outro jogo. Como é que funciona? Exato. Cara, muito, muito bom. Eu também gosto muito da... Você vê que a literatura americana, ela é... O Brasil tem muito que aprender com a cultura. Demais. Eu, Rafa, agora, pessoalmente falando, eu sou apaixonado pela América. Meu sócio aqui, ele já falou assim, vai falar dos Estados Unidos de novo, vai começar a chorar. Mais uma hora de cara, live eu vou pra falar da América. eu vou me aposentar. Eu já falei pra ele, cara, Boa. eu já falei pra minha esposa. A gente, em 2018, eu só não fui embora porque a gente estava no auge do escritório. A minha esposa tinha acabado de chegar a neném, então a gente tem um filho de 3 anos. Mas porque, cara, lá funcionam as coisas, né? Assim, eu e o Alexandre trabalham aqui 18 horas por dia. Se fosse num país lá na América, nós trabalhamos financeiramente muito melhor do que aqui. Mas é outro caso. Mas é válido. Sabe por que é válido? Porque a legislação te permite isso. Qual é o período de... Existe, quando você vai girar uma DARF, e tem algumas informações importantes. A primeira dela é o período de apuração. Então, quando você vai girar uma DARF, o período de apuração é um mês que você está recolhendo aquele imposto. Então, entendendo o conceito de período de apuração e identificando que é no mês, se no último dia você vende para ter prejuízo, vai encerrar o período de apuração. Naquele período de apuração, você fechou no prejuízo, sem problema nenhum. Isso é ótimo. É Tô no excelente. prejuízo. Se a sua estratégia te permite fazer isso, se o seu financeiro te permite fazer isso, é excelente. No dia 1º, compro tudo de novo. Abriu um novo período de apuração.
Então, o primeiro período se fechou com prejuízo, você abre um novo período de apuração. E ali você vai conduzindo. Entendeu? Então, você fecha no prejuízo. Se fechar no ganho, ainda você vai poder compensar esse prejuízo. Então, percebe que a estratégia do cara é brilhante, porque ele primeiro derruba, não paga imposto de renda e o prejuízo que ele teve no mês, ele vai poder Vira compensar saldo. no mês seguinte. Vira saldo. Pô, cara, isso eu tô começando a aplicar isso em algumas estratégias minhas. Muito bacana, cara. Cara, a gente tá chegando aí no final, daqui a pouco vai Pô, começar passou o rápido, hein? countdown aqui no meu Instagram. Você tem alguma consideração final aí para deixar de recado para a galera? Pode ficar à vontade. Não, pessoal, só dizer para vocês não cair em algumas informações errôneas que a gente tem na internet, de que não se preocupe com o imposto de renda. Porque assim, Rafa, quem começa geralmente não tem muito dinheiro. Cara, às vezes eu fico aqui, coração, tenho um espírito paternal, sabe? Aí vem um monte de gente aqui, às Já vezes eu fico, percebi. eu queria ajudar aquele cara, não tem como. Puta, ele não entregou, o CPF bloqueou a conta corrente dele, o cara não consegue receber um salário. Aí, perdeu o auxílio emergencial porque ele tava com o CPF restrito. E era tudo que o cara tinha. Ele falou assim, me ajuda. Eu falei, agora, cara, agora não tem o que eu fazer. Então, se eu puder dar uma dica para quem está nos assistindo está na Bolsa de Valores, a Receita Federal te considera como um privilegiado. Então, faça o trabalho. Ah, eu não tenho condição de contratar um contador. Nós disponibilizamos um monte de conteúdo gratuito. Procure informações, mas procure informações corretas, porque o que tem de informações erradas também é complicado. Mas busque, faça o trabalho, entregue. A gente responde aqui inúmeras pessoas, não retém informação para que você não corra o risco de ter o seu CPF bloqueado, a sua conta corrente bloqueada. E aí a Receita Federal, eu sempre brinco, a Receita Federal nunca vai chegar para você e dizer assim, olha, Rafa, desculpa, irmão, mas você não entregou a sua declaração do imposto de renda aqui, ó, você pode, por favor, entregar? Ah, jamais. Ela vai chegar e dizer assim, olha, Rafa, meu irmão, você não entregou a declaração do imposto de renda, por gentileza, entrega, mas está aqui a multa de R$ 165 porque você não entregou no prazo. Ela não tem coração, ela é razão. Sem dó. Então, não cumpriu, vai pagar. E geralmente é financeiro. Então, tome cuidado, não é brincadeira. A Receita Federal vem acompanhando até redes sociais de alguns traders famosos para verificar se a vida social dele é compatível com a vida fiscal dele. Então, Caraca. hoje, as informações são muito rápidas, né? A tecnologia é muito rápida. Chegou o Pix, todo mundo falando do Pix. Cara, o Pix vai ser a maior fonte de informação da Receita Federal. É onde ela vai pegar um monte de gente. Então, tome cuidado. Não deixe a peteca cair. Não deixe lá para o período de imposto de renda para se preocupar com o imposto de renda. Vai fazer o trabalho agora, porque senão... Inclua isso na rotina mensal de investimentos, né? Porra, bacana, cara. E eu quero agradecer aí teu tempo, Luiz. A gente vem se falando bastante aí nas últimas semanas. Porra, foi muito bom te conhecer e deixar teu serviço disponível aqui para os nossos clientes da Convexa. Então, também quero agradecer a presença aí do pessoal que disponibilizou aí uma horinha aí da quinta-feira. Quinta-feira já está na hora do happy hour, né? Ou só amanhã, por aí. Mas eu tô doido para ir embora. É isso. Então, galera, quero deixar disponível também aí a assessoria da Convexa Investimentos. Para quem não nos conhece, nós somos um escritório vinculado ao BTG Pactual Digital. E aqui posso dizer com todas as letras, sem nenhum tipo de medo, que aqui nós somos especialistas em ajudá-los a operar renda variável. Opções, ações, long and short, estruturadas, qualquer tipo de coisa. A gente tem aqui o meu sócio Juan, que fica full time na mesa, com suporte aberto, telefone, e-mail, enfim. Então, fique à vontade para nos procurar, para conhecer mais do nosso serviço. E muito, muito obrigado aí pela presença. Luiz, a gente vai se falando que tem mais nota aí para enviar para a tua equipe, tá? Valeu, meu irmão. Você está em casa, conte sempre conosco. Obrigado pelo carinho. Realmente, a gente é bom quando a gente faz um bom trabalho e pessoas boas entram na nossa vida, né? Então, você é um cara assim que nos acolheu com muito carinho. Obrigado. Conte comigo, conte com o Alexandre aqui do lado. Mandar um abraço para a Glaucia ali, é uma pessoa que vive me cobrando um e-book. Mando 3 vezes e ela fala que já recebe. Mas obrigado, Rafa. Você tá em casa, Valeu. sabe, né? Tamo aí, irmão. Só falar. E o dia que eu for aí para São Paulo, você me deve um churrasco, hein? Vambora.
Grande abraço, Um pessoal. Valeu, abraço. boa noite. Tchau.